Olá, amigos, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência, pelo seu prestígio. Estamos iniciando mais um ACS na TV, programa da Associação Comercial de Santos, aqui na Santa Cecília TV. E pronto, prometo, hein? E vou cumprir. Programa super interessante. Nós vamos falar hoje sobre o Condepasa. Você sabe o que é Condepasa? Está aqui conosco o presidente do Condepasa de Santos, Márcio Nassif, meu amigo, e eu tenho a honra também de integrar o Condepasa representando a Associação Comercial de Santos. Na verdade, é chamada sociedade civil dentro de um conselho municipal. Tudo bem, Márcio? Tudo bem, e você, como é que está? Tudo bem, ótimo, graças a Deus. Muito obrigado pela sua presença. Imagina, eu que agradeço. Eu errei quando disse que, que vai ser um programa bom ou não? Eu acredito que sim, pelo menos o entrevistador é bom, o entrevistado não tanto. O entrevistado sabe tudo. Vamos começar, como diria o outro, Pois não. salvo o pleonasmo, começar pelo começo. O que é o Condepasa? O Condepasa é o órgão, é o Conselho de Defesa do Patrimônio Artístico de Santos, e isso engloba todo o patrimônio artístico, tanto arquitetônico, imobilizado, de arte, tudo aquilo que couber dentro das especificações da lei que criou o Condepasa em 1991. Não lembro exatamente qual é a lei, mas acho que é 753, alguma coisa assim, de 91. Essa lei especificamente, perdão interrompê-lo, mas foi criada para quê? Para proteger o patrimônio histórico, artístico e cultural de Santos? Sim, ela é uma derivada de uma imposição da Constituição que criou os Conselhos de Preservação do Patrimônio Histórico e Artístico das cidades. Ela veio depois da Constituição de 88, 3 anos depois, em 1991, e propiciou Santos a tentar salvar ou resguardar todo o patrimônio, riquíssimo patrimônio imobiliário e artístico que nós tínhamos na cidade, e temos até hoje. Santos, até onde eu sei, era a cidade fora as capitais que tinham mais imóveis tombados pelo IPHAN, o que é muito raro, é muito difícil, porque Santos tem uma história muito antiga. Santos é uma das primeiras cidades do Brasil, junto com São Vicente, Salvador, e são cidades históricas, Cananéia, que tiveram uma presença muito importante do Estado na defesa e na cultura, né? A primeira Santa Casa das Américas, os fortes que protegiam a cidade, então tudo isso remonta do século XVI. É muito interessante, mas para isso precisa ter algum mecanismo que ajude a salvaguardar isso para que isso não vire uma ruína ou então que seja demolido ou qualquer coisa do gênero. Vou fazer uma pergunta óbvia, me permita, Pois mas não. acho importante. E depois nós vamos falar, eu quero falar da Constituição do Condepasa, do ponto de vista físico. Você já falou um termo que depois nós vamos explicar, você falou do IPHAN, nós vamos falar então depois do Condefat e do IPHAN, mas daí nessa linha. Mas uma pergunta, qual é a importância da preservação do patrimônio histórico, artístico e cultural? Eu sei que parece óbvio. Sim. É que muitos entendem que isso acaba impedindo um desenvolvimento. Ou atravancando o desenvolvimento. Ou atravancando, melhor dizendo, eu não quis usar esse termo, mas esse é o termo correto, obrigado. Atravancando o desenvolvimento. Por isso a pergunta, ainda que ela pareça óbvia, eu, graças a Deus, sei. Quando a gente vai à França, por exemplo, e vê um Louvre, né? Ou mesmo a Notre Dame. Eu vejo uma catedral de Notre Dame. Mas, por favor, Márcio. É curioso a gente fazer esse tipo de reflexão, porque na maioria das vezes as mesmas pessoas que atacam o Condepasa, ou o Condefat, ou o IPHAN, e que dizem que são órgãos que privilegiam ou então que atravancam o progresso. Já que você falou, o que é Condefat e o que é IPHAN? É uma escala, né? O IPHAN é nacional, o Condefat é estadual e o Condepasa é municipal. São 3 órgãos que cuidam do patrimônio, sim. Um a nível municipal, outro estadual e outro federal. No caso, eles têm interesses semelhantes, né? Mas uma abrangência diversa. Então, o IPHAN rege todo o país, né? Em todos os lugares do Brasil ele pode e deve intervir para a preservação do patrimônio. E a última grande intervenção foi em Salvador, lembra disso? Foi Salvador. Queria um prédio além do que podia. Pois é. E aí caiu até ministro, né? Sim. O IPHAN tem muita importância também, por exemplo, em Brasília, que é patrimônio nacional. É uma série de atuações mais a nível nacional e é óbvio, evidentemente, que é a competência dele. Mas eu te cortei voltando. Qual é a importância dessa preservação? Então, essas mesmas pessoas que fazem esse tipo de crítica, né, normalmente são aquelas pessoas que têm condição de pegar e viajar para o exterior.
e aí ficam impressionadas ou então positivamente impactadas com aquele casario todo de Paris, que é todo de 5 andares, com aquela pedra calcária branca. Então, tiram foto? Tiram foto, acham aquilo muito bonito, tudo muito bem preservado. E quando chegam aqui, não querem isso para o Brasil. Eu não entendo, eu não consigo entender. Por que você acha bonito lá fora e aqui dentro não? E se você não criar esse tipo de história, como é que você vai pegar e legar isso aos seus filhos ou aos seus netos? Nós temos de ter história preservada, nós temos patrimônio para preservar. E isso é uma coisa que vai se refletir não só agora, mas ao longo dos anos. Ao longo dos séculos que virão, se Deus quiser, para a preservação ou para a memória da cidade como um todo. Então, se nós não preservarmos hoje, não vai haver história para contar daqui a um pouco. Então, eu não sei, eu não entendo. As pessoas teriam de ter uma visão, uma perspectiva histórica um pouco mais alongada. E se colocar no lugar dos franceses, no lugar dos ingleses, que tiveram Londres bombardeado e eles preservam tudo aquilo que salvou, como se fosse um biscuit, uma coisa que ninguém pode mexer. Eles sofreram na pele uma intervenção aleatória, né? Não foi por vontade deles, foi por conta da Blitz. Então, eles têm um sentido de preservação muito maior do que o nosso e muito mais voltado à preservação. Eles têm a exata noção de que aquilo vai durar para as futuras gerações. Não sei se você teve a oportunidade, mas, por exemplo, Hiroshima tem o Museu da Paz e do lado do Museu da Paz é preservado, eu posso estar equivocado, é uma igreja, é um prédio que até hoje é preservado porque ele resistiu à bomba atômica. Ele era feito de concreto armado. Isso, ele resistiu à bomba atômica. É lógico que... Ele é uma ruína. Isso, é uma ruína, mas ela é preservada e até hoje faz um contraste enorme com o Museu da Paz. E é um dos pontos de maior atração turística. É lógico que o valor dessa obra preservada é também simbólico em função da guerra, em função da bomba atômica. Nesse caso, mas é um dos pontos mais visitados de Hiroshima, no Japão. Nesses casos que você citou, especificamente nesse caso, o valor dele não está no imóvel. Sim. Ele está na história que o imóvel conta. Por isso é que eu disse. Mas é também pelo imóvel. Quanto tempo existe aquilo? Sim. Desde a época da bombardeira, 6 de agosto de 45. Está lá, está paradinho, preservado. Estamos caminhando para o primeiro intervalo, e o programa está fluindo bem, as perguntas, tem tantas perguntas a fazer, mas eu vou deixar um no ar para você, só para lhe provocar. Posso? Pode, lógico, deve. Passaria aqui, nós falamos de Paris, eu falei do Louvre, você falou da Catedral de Notre Dame, passaria aqui, né, no teu Conde Pasa, teu entre aspas? Não, meu não, nosso. No nosso, eu também participo. A pirâmide de vidro, não? Nós vamos para o intervalo e voltamos com o Márcio Nassif para responder essa pergunta e falar um pouco da Constituição do Conde Pasa, de um projeto que a cidade está debatendo, que é o Alegra Centro. Nós voltaremos em instantes. Fique conosco. Voltamos com o nosso acesso na TV, entrevistado de hoje, presidente do Conde Pasa, Márcio Nassif, meu amigo também particular. Eu deixei o Márcio no final do primeiro bloco, acho que uma provocação, ainda que eu saiba a sua resposta. Eu acho que eu sei, vamos ver se depois eu digo se acertei ou não. Nós falamos de Paris, Louvre, Catedral de Notre Dame, todo mundo sabe que ao lado do Louvre, um prédio histórico, com toda aquela história, com todas aquelas obras, foi construída uma pirâmide de vidro, em um concurso internacional. A pirâmide de vidro passaria no Conde Pasa? Uma perguntinha difícil de responder. Eu não teria previsão do que pode acontecer. Qual seria a sua opinião? Digamos, se você tivesse que votar agora. Não. Eu quero aprender no Conde Pasa. Por quê? Pessoal, você vai dizer que sim, lógico, que é uma obra bonita também. Em termos de preferência pessoal, uma vez eu até discuti isso com um grupo de arquitetos com os quais eu dou aula junto e eles na parte de arquitetura, na parte de engenharia, mas eu discuti sobre o ponto de vista de gosto. Eu falei, eu não gosto daquilo. E aí eles me explicaram, com toda a paciência que o arquiteto tem, de explicar que aquilo é uma intervenção que valoriza o antigo. É o contraste eles falam o contraste do novo e o velho, né? Alguns arquitetos dizem que isso é uma visão antiga, anterior a 1980, 90, se não me engano, não sei, que isso já não está mais em uso. É uma discussão interessante sob o ponto de vista artístico. No Conde Pasa hoje, eu duvido que passasse. E o seu voto?
O meu voto... Não, como presidente do Condepasa, por favor. Eu só voto quando empata. Faz de conta que está, não sei quantos nós somos, faz de conta que está 8-8. Não, eu só voto quando empata. Eu ia pedir vista do processo e ia ler com calma em casa. Saiu bem, saiu bem. Mas voltando agora ao Condepasa especificamente, entre debater assuntos importantes que estão aí na ordem do dia, a Constituição do Condepasa, para que a sociedade saiba. Ela é paritária? Sim, ela é paritária. Pela criação da lei, ele sempre foi paritário. Havia uma discussão à época de participação de algumas entidades, umas vagas rotativas, e tudo isso não se mostrou muito produtivo. Por quê? As vagas rotativas, por vezes, caíam em entidades muito voltadas para a preservação de patrimônio e tudo mais, e outras que não tinham muita afinidade com isso. Isso transformava as reuniões em discussões estéreis, não havia condição. E aí houve a reforma e foi feita manteve-se essa posição de composição paritária, ou seja, meia sociedade civil, meia poder público. Esse meia poder público, até para me esclarecer, são todos arquitetos, não, né? Ou engenheiros? Não. Tem jornalista, tem... Aliás, não existe nenhuma restrição à profissão que a pessoa exerce. Ou muito uma pré-determinação que tem que ser engenheiro ou arquiteto? Não. Muito ao contrário. Se você vai fazer uma discussão com a sociedade civil, você tem que pegar um extrato da sociedade civil. A sociedade civil não é feita de engenheiros e arquitetos. É feita de jornalistas, é feita de médicos, ela é feita de uma gama de interesses diversos, né? E isso é bom que isso aconteça. Não no caso, por exemplo, você, que nem é do poder público, mas é da sociedade civil e é jornalista. É verdade. Então você traz uma visão diferenciada. É o poder público, alguns jornalistas também, a Vânia, que é da Secretaria de Turismo, também é jornalista. Existe essa diversidade e é interessante que ela ocorra, porque quando você vai discutir alguma matéria de interesse, todas as vozes têm de ser ouvidas. A pessoa, mesmo algumas, né, falam assim, olha, apesar de não ser o historiador, Sérgio Williams, apesar de não ser a minha área, ele opina a respeito da história que aquilo representa. Existe essa faculdade e eu acho que é interessante que assim seja, para que todas as vozes da sociedade sejam ouvidas. Eu tenho aprendido muito e dou esse testemunho de público, como jornalista, mas eu não tenho o conhecimento que tem, por exemplo, um arquiteto, não, que tem nem eu tenho. Mas eu tenho aprendido muito, procuro me manter assim, em silêncio e tenho aprendido. Tem sido uma escola fantástica, fantástica. Até me chama a atenção, Márcio, e isso eu gostaria que você abordasse rapidamente, porque eu tenho mais umas 30 perguntas para você. A discussão inflama as pessoas, né? As pessoas discutem, principalmente na divergência, óbvio, mas na divergência, nas nossas reuniões, o negócio pega de vez em quando, né? Pega, lógico que tem que pegar mesmo. As pessoas, como se discute uma ideia, né, não há uma uniformidade de pensamento, graças a Deus. E a tendência das pessoas é defender suas ideias de uma maneira, às vezes, até mais acalorada e tudo, e aí para isso serve o presidente do Condepasa, né? Eu sempre falo que o presidente do Condepasa ele não tem de ter opinião, o presidente do Condepasa ele tem de ter força suficiente para segurar as cadeiras, caso elas venham a voar por sobre a mesa. Então, a função do presidente do Condepasa é mais ou menos a função da Rainha da Inglaterra, não deixar a coisa desandar. Fazer com que as pessoas Mas se precisar, convoca a eleição, é isso? Não vai fazer como o primeiro-ministro inglês? Fecha o parlamento? Não. Aí, no caso, eu jamais permitiria. A rainha foi condescendente, eu não sou. Nesse caso, a gente tem de pegar e assumir no meu caso, né, uma situação de neutralidade em relação aos outros para que todo mundo tenha voz, todo mundo tem o direito de expressar sua opinião. É óbvio, evidentemente, que depois de esgotadas as discussões, do regimento interno diz, acabou, encerrou. Votação. Em votação. Como toda assembleia, quem está acostumado a ver isso em assembleia, assim, tem a discussão em votação. E a votação se expressa de maneira coerente. Ela pode ser voto secreto, existem alguns casos, né, principalmente a parte de tombamento, ele tem de ser voto nominal. Quando se vai fazer um tombamento de algum bem ou alguma coisa, o voto tem de ser nominal. Às vezes, nas outras demais,
os votos são ou por aclamação, ou nominal, ou presencial, levanta a mão, quem está a favor, quem está contra não levanta. É uma coisa mais rápida, mais expressa, porque nem sempre a gente tem tempo. Você já viu pautas acontecerem no Condepasa, que são tranquilas, que uma hora se resolve tudo, IPTU, essa coisa. E resolve em uma hora, e tem outras pautas que demoram, como essa última que a gente teve agora, demorou 8 dias. Nós vamos abordar daqui a pouco. Então, as coisas são muito dinâmicas. Há de ser assim mesmo, porque para garantir que todos tenham voz e voto. Nós estamos caminhando para o intervalo, mas antes de ir para o intervalo, eu quero fazer mais uma pergunta, para depois a gente entrar nesse assunto que você abordou em passant, que é a discussão que está aí na ordem do dia envolvendo o Alegre Centro, o centro histórico como um todo. Nós tivemos há cerca de um mês, mais ou menos, 2 meses, um projeto importante, e é bom que a sociedade saiba, porque essa foi a postura do Condepasa, postura, na minha opinião, correta. Mas a imagem do Condepasa, não é a minha opinião, nem a sua, nem a de todo o colegiado, e nem de muitos, é negativa. É a imagem que atravancamos, que impedimos, que somos contra tudo e contra todos. E eu quero fazer essa pergunta para dar justamente esse exemplo da visão positiva do Condepasa também. A consulta prévia envolvendo a Avenida Palace. A Avenida Palace é aquele hotel, você está indo pela praia, passou na costa, é a primeira esquina. Passou o Hotel Atlântico, é a primeira esquina, entre a Marcílio Dias e a Presidente Wilson. E nós recebemos uma consulta prévia envolvendo a construção de um prédio naquele contexto da Avenida Palace. Gostaria que você abordasse esse aspecto, foi só uma consulta prévia, e essa obra em si. Por favor. Primeiro, eu vou reportar aquilo que você falou, se você me permite. Lógico. Por que dessa imagem do Condepasa, né? Algumas pessoas... Que não é a minha, hein? Não, e porque eu estou lá dentro. É um pouco a minha, porque lógico. Nós estamos lá dentro justamente tomando chicotada, às vezes sem nem merecer. A pergunta é para dar essa oportunidade a você, Márcio. Tenha certeza. Existe muito interesse envolvido em todo, não nesse aspecto, mas em qualquer outro aspecto dos assuntos que se trata dentro do Condepasa. Às vezes até interesses pessoais, o que não é muito desejável. Mas combatido por você, e eu sou testemunha disso. Eu combato isso porque eu... E por nós todos. Pelas pessoas mais sérias, não estou dizendo que as pessoas não sejam sérias, mas para as pessoas que entendem que um conselho ou o Condepasa tem de ser um órgão neutro, que tem de pensar no bem da sociedade, a gente tem de pegar e preservar uma certa distância de conversas paralelas. O que ocorre é que, por vezes, a gente nota e vê que existem pressões, e às vezes até legítimas, eu não encaro isso como se fosse só conselho. As pressões são feitas e são legítimas, mas você há de ter o discernimento de não deixar aquilo prevalecer, e sim o interesse do patrimônio. No caso, e aí a imagem negativa se dá por conta das pessoas que a elas interessa desqualificar o Condepasa. E aqui não vai nenhuma crítica pessoal a ninguém. Eu sinto isso em algumas situações onde as pessoas têm a tendência de pegar e menosprezar o serviço que o Conselho presta à cidade, mas por conta de pegar e se aproveitar de uma falha ou outra para que naquilo resulte num bom negócio ou numa consultoria ou alguma coisa assim. Ou então não satisfazer o seu interesse pessoal, e aí isso prejudicaria o seu lado profissional extra-conselho. Bom, voltando agora para o caso do Avenida Palace. Foi um projeto que entrou dentro um projeto não. Consulta prévia. Consulta prévia. O que é uma consulta prévia? Alguém que julga que aquilo que vai se propor é uma coisa meio ambígua, né? Não tem muita certeza daquilo que vai fazer. Pode afetar, pode interferir na parte histórica, arquitetônica, não é isso? Você, para fazer um projeto desses, que envolve o projeto em si, envolve um dispêndio enorme de recursos, dinheiro e tempo, antes de você pegar e fazer o projeto, você pede uma consulta prévia. O que é uma consulta? O que é melhor? Olha, eu posso fazer isso? Grosso modo. Posso fazer isso, Condepasa? Pode. Porque aí você sai com um projeto Apresente o seu projeto. Sim. Nessa linha pode. Apresente o seu projeto, é isso? Sim. O que ocorre é que, neste caso específico, como envolvia um imóvel tombado, mas um tombamento
fora um pouco do padrão normal, porque tombou tudo, mas não se preservou nada por dentro. Então, para mim, era um NP2, um nível de proteção 2, que você escolhe proteger a fachada e a volumetria e o telhado. E foi mais ou menos isso daí que, na leitura do tombamento, se vê isso. Se verifica isso um pouco diferente. É muito técnico isso daqui. Não sei se as pessoas vão se interessar tanto pelo caso. Está caminhando bem. Mas, como era um imóvel ou uma situação inédita, eu fiz acho que 4 reuniões do conselho consecutivas discutindo essa consulta prévia. E eu participei delas. E aí foi que ele falou, e eu também, né? Não foi só ele que aprendeu, eu também aprendi. Várias correntes debatendo, e aí a gente fica um pouco quietinho, porque vem a parte dos especialistas falando, né? Que aquilo podia ser feito daquele jeito, podia ser feito daquele outro, assado, cozido, e nós ali participando e aprendendo, porque na verdade foi quase uma aula, né? Foi. Foram 4 semanas de aula que nós tivemos a respeito do que deve ser preservado, do que não deve, sempre à luz da lei, do tombamento, do instrumento do tombamento, e casando sempre com a consulta prévia, com pareceres do Ministério Público, termos de ajustamento de conduta assinados, etc. Uma série de coisas que não engessava, mas nos balizavam um pouco mais apertado. Nós não podíamos sair muito daquele contexto, porque existia até uma determinação legal a respeito daquilo. É óbvio, evidente que as pessoas foram livres para se manifestar e saiu uma resposta à consulta prévia que previa, entre outras coisas, as interferências, tudo no imóvel fora do imóvel tombado. Posso te interromper? Pode. Então a resposta do Conde Paz ele vai dizer no terceiro bloco. Botaremos em instante. Voltamos com o nosso ACS na TV, entrevistado de hoje, o presidente do Conde Paz, também nosso amigo, Márcio Nassif. Márcio, eu interrompi em função do nosso break, segundo bloco, intervalo do segundo para o terceiro e último bloco, infelizmente. Só temos 6 minutos, hein? Sim. Veja bem como nós avançamos, quebramos aí o script, mas eu disse, vamos deixar para o terceiro bloco a resposta em relação à Avenida Pátria. Qual foi a decisão do Conde Paz? A decisão foi a seguinte, eles podem fazer aquilo que eles quiserem fazer fora do imóvel tombado, ou seja, ele vai entrar dentro dos índices urbanísticos da parte externa do bem tombado. O imóvel tombado, ele tem, e aí está escrito no termo de ajustamento de conduta, que ele precisa fazer uma restauração em cima daquilo, que é possível restaurar. Mas aí já é mais quase um problema entre o Ministério Público e a construtora que assinou o termo. E nós apenas vamos analisar se aquilo está de acordo ou não, se aquilo preserva de fato realmente o patrimônio histórico ou não. A conclusão que eu cheguei, me corrija por favor se eu estiver errado, é o seguinte, só para o telespectador também. Apresente o seu projeto. Sim. Como foi uma consulta prévia, apresente o seu projeto, nós vamos analisar. Grosso modo, o que eles pretendem é construir um prédio naquele contexto, é isso? No fundo. No fundo. Preservaria, digamos, a parte... Sim. Arquitetônica, histórica... Do imóvel tombado. Do imóvel tombado e construiria atrás de um prédio. Seria mais ou menos o contraste entre o novo e o velho. Sim. Mas respeitando o que eles chamam... E de índices urbanísticos. Isso. Aí vai de acordo com a lei de desocupação do solo, código de edificações, uma série de outras coisas. Esses exemplos que nós temos não são muito distantes de nós aqui. Nós temos o aproveitamento ali da Faculdade de Filosofia, na Euclides da Cunha, onde foi feito um prédio e integrou com o imóvel tombado, muito bem integrado e muito bem preservado, de passagem, foi acompanhado... Era a chancelaria ali, né? Ali era a chancelaria da Unisantos. E tem outros, por exemplo, o próprio, em frente ao imóvel, né, tem a parte do antigo Clube 15, que foi feito um imóvel atrás daquilo. Quer dizer, existem exemplos aqui que são fartos, não há necessidade nem de você viajar muito longe para ver o que pode ser feito. Bom, nós estamos caminhando para o encerramento. Eu tenho um ponto importantíssimo, repito, está na ordem do dia. Primeiro, eu quero dar um depoimento da importância dessa linha arquitetônica, histórica, do chamado Centro Velho. Nosso prédio é quase 100 anos. Naquela parte ali da Riachuelo com Rua 15, ela tem um trabalho artístico, que é um conjunto de naus em azul,
Mas é fotografado de manhã, à tarde e à noite. O prédio da Fênix do lado, fotografado de manhã, à tarde e à noite. Principalmente aquele salão principal que o Omar abriu ao público. Temos ali o prédio da Bolsa. Agora, o centro velho, do ponto de vista comercial, faliu? Não. Está sumindo, está desaparecendo. Eu te dou como exemplo, agora vamos brigar. Vamos. A Rua 15, Riachuelo até Frei Gaspar. Você tem... Do lado de cá, vou colocar a Fênix nesse contexto. Você tem a Fênix, tem a associação comercial, tem estacionamento. Há uma empresa ali do lado que vai sair no máximo em um mês, não sei se você sabe, 1, 2 meses, não quero citar por uma questão ética. Aí você tem o estacionamento, você tem o Tasca do Porto, o restaurante, tem o cartório, e it's over. Acabou. Na verdade, o que estava acontecendo com o centro, hein? Aí é um problema, eu defendo muito essa minha tese, né? O que está acontecendo no centro não é por culpa ou do Condepasa ou da prefeitura, seja lá o que for. A prefeitura elenca uma série de benefícios fiscais para quem vai para o centro. E já emendando, é isso que nós estamos discutindo, que é o ponto principal. Ampliando. Está em discussão, passando inclusive pelo Condepasa, você fez uma reunião em 2 etapas. Em 2 etapas não, uma inteira. É uma inteira, foi uma reunião só, quer dizer, de um dia foram 2 quintas. Foram 8 dias de reunião. Em função da importância, que é modificações na legislação do Alegra Centro, é isso? Que visa incentivar o investimento no centro, é isso? Exato. E aí, essa lei do Alegra Centro ela tem 2 vertentes. A vertente de desenvolvimento urbano, que é uma coisa que o CMDU, o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, trata com mais carinho, mais apego, e a preservação do patrimônio histórico da zona de interesse histórico, que seria a macrozona do centro. Então, existem 2 interesses e duas visões para isso. Né? A nossa é mais para preservar o patrimônio histórico. E a gente está tentando achar uma solução, porque foram 8 dias de reunião, onde nós pegamos e deixamos em aberto ela, estatutariamente, ou como determinava, ou como permitia o regimento interno do Conselho, para que tudo isso fosse debatido de forma ampla e restrita por todos os membros do Conselho. Nós conseguimos. Agora, daqui a 2 dias, a gente vai ter o fechamento disso daí. Na reunião do CMDU, aí completa, digamos, esta minuta e depois é enviado um projeto de lei à Câmara. Sim. E haverá audiência pública pela Câmara, com certeza, não é isso? Lógico, muito possivelmente sim. A coisa não se esgota ainda nesse campo, né? A Prefeitura ou o Poder Executivo ainda tem de cumprir uma série de coisas. Inclusive essas sugestões ou imposições que se façam no Conselho A, B ou C, o CMDU, o Condepasa, precisam passar pela Procuradoria-Geral do Município, porque ela que dá a redação final à lei. Né? Nós, mais bem intencionados que somos, também não somos advogados, né? Apesar de ter também um advogado no Conselho. Mas não nos compete dar o rosto legal àquilo. A gente dá opinião, a gente tenta, né, balizar, puxar nossa sardinha para lá ou para cá, assim como o CMDU também, mas quem vai dar a finalizada é o Poder Executivo e quem vai dar realmente a pá de cal é o Poder Legislativo. É ele que tem essa prerrogativa de pegar e definir o texto legal assim tal e qual ele vai passar para a eternidade. Infelizmente acabou. A conversa foi tão boa, fluiu tão bem e desde já eu quero convidá-la, vamos voltar oportunamente, porque eu acho uma questão de grande importância, talvez até no período em que a legislação, em que o projeto de lei tramite na Câmara, a gente possa voltar, Márcio, para conversar e, quem sabe, contribuir um pouco mais. Mas para encerrar, 1 segundo, hein? Vou testar a sua memória. Quantos prédios tombados tem em Santos? Não sei. Acho que deve 50 e poucos por aí. Um abraço, Márcio. Obrigado. Também. Um abraço. Um abraço a você, muito obrigado mais uma vez pelo seu prestígio. Até a próxima e seja feliz.